pessoal! Então, como prometido, estou aqui para contar um pouquinho para vocês como foi a minha experiência com meu início na área de orientação profissional de carreira, mais especificamente contar para vocês sobre a parte dos grupos que eu conduzia, trabalhando tanto com alunos do ensino médio, que estivessem concluindo o ensino médio, então pegando ali o primeiro, poucos, né? Segundo ano, terceiro ano, cursinho pré-vestibular. Então, quando eu comecei, logo que eu me formei, meu primeiro ano de atividades oficiais com o CRP ativo, que foi em 2014, foi onde eu comecei a atuar realmente como psicóloga na área de orientação profissional de carreira. Então, a minha proposta desse bate-papo, que vai ficar gravado, para quem não puder ver na íntegra, poder ver, assistir depois. Mas, em primeiro lugar, comentar um pouquinho com vocês sobre esse projeto Rodas de Conversa, né, que é a edição de novembro, que é o dia de hoje. Mas é um projeto que começou, né, uma iniciativa minha, que começou lá em fevereiro desse ano, de 2021, onde, desde fevereiro, era a ideia que cada mês tivesse um encontro mensal e que fosse discutida, né, colocada para discussão uma temática específica. Então, começou lá com ensino híbrido, passou para habilidades sociais, regulação emocional, já conversamos dentro desse projeto no Setembro Amarelo, sobre a questão de suicídio, sobre a questão de educação sexual. Então, cada mês foi uma temática diferente. No início, esse projeto era mais restrito à ideia de trocar com profissionais que tinham interesse ou que atuavam na área de educação. E, como eu já comentei em outras rodas de conversa, a ideia é que começou, né, repensei e reformulei o projeto, também com alguns feedbacks que eu fui tendo, e abri, né? Abri para o grande público, que não são temáticas, falar só sobre a questão técnica especificamente, né? Mas é uma temática que é um bate-papo aqui para falar um pouquinho, para quem não conhece, de como é que funciona esse tipo de trabalho dentro da psicologia. Então, vocês, né, que estão vindo, que se chegaram aqui para fazer parte dessa pequena comunidade aqui da Espaço Fênix Psicologia, que não sabiam do projeto, então agora, né, tá para vocês a origem desse projeto. Para quem quiser ver as outras temáticas dos outros meses, tá liberado, né, o acesso. Tem aqui as gravações no feed dessas lives, mas desde de todas elas na íntegra, né, desde fevereiro, que quando começou, até a última, que foi feita em outubro, discutindo sobre a questão de mediação de conflitos na área de educação. Ela tá para vocês, quem quiser dar uma olhadinha e fazer, né, qual temática que se interessar mais e quiser dar uma olhada, tá disponível para vocês lá no canal do YouTube da Fênix. Então lá vocês vão conseguir encontrar todas elas. Se vocês ficarem um pouco perdidos aqui no vídeo, tem uma forma mais prática que eu recomendo para vocês irem lá no canal. E lá vocês vão conseguir achar os vídeos, né? Todos eles vão ter a capinha amarelinha do Rosa de Conversa. Então fica essa dica aí para vocês. Mas vamos voltar à temática de hoje. Então, pessoal, é importante sempre essa questão de apresentação, porque para quem não me conhece, que está, né, chegando aqui, como eu comentei, começando a seguir o Espaço Fênix Psicologia há pouco tempo, então eu vou falar um pouquinho da minha trajetória para me apresentar para vocês, antes de eu entrar nessa experiência específica sobre grupos de orientação profissional.
O que eu tenho para contar para vocês? Eu sou formada em Psicologia pela Universidade Federal de Ciência e Saúde de Porto Alegre, em dezembro de 2013. Comecei a atuar na psicologia oficialmente, né, como eu comentei, com o CRP ativo, que é o mesmo que eu tenho até hoje. Estou em vias de negociações com o CRP-RJ para me transferir e trocar para o CRP daqui. Mas ainda o que eu tenho ativo é o 07. Então, comecei minhas atividades em 2014 e desde a graduação, a minha primeira área de identificação, a gente sabe que na psicologia a gente vai se encantando por muitas coisas ao longo da graduação, vai passando semestre, a gente, vai ser isso, não, vai ser isso. A gente vai se identificando, isso é super natural, vai se identificando às vezes com várias áreas, mas depois que a gente se forma, a gente vai conseguindo afunilar e tem esses momentos de transição que são naturais, de acordo com o nosso momento que a gente está vivendo, né? Tem questões, fatores pessoais também, que fazem com que a gente vá para invista numa área, né? E inicie numa, mas comece a investir em outras ao longo da sua carreira, né? Então, dentro dessas diversas possibilidades que a psicologia tem para oferecer, e tem como a gente tem bastante campo para a gente explorar mais para além da clínica, eu gosto muito de duas áreas, né? Então, avaliação psicológica, que são processos investigativos breves, então são demandas pontuais e tem uma pergunta específica que a gente vai responder, né? Uma demanda central que a gente vai responder e elaborar um documento com a nossa posição, na nossa tomada de decisão frente àquela demanda e as orientações cabíveis para cada caso. A outra área, sim, continua sendo meu carro-chefe, que é a área de orientação profissional e de carreira. Então, eu já trabalhei com diferentes públicos. Eu comecei, de fato, né, com um grupo de orientação profissional, porque eu consegui fazer uma parceria com uma rede, né, de escolas da minha cidade, de Porto Alegre. Então, eu comecei a fazer grupos, né, em várias sedes dessa escola e cursinho pré-vestibular. Grupo de orientação profissional englobando pessoal que estava concluindo, estava no ensino médio. O pessoal do primeiro ano do ensino médio é bem difícil de participar dessas atividades, só se for algo compulsório fazendo parte do programa da escola, tá? O que mais quando a gente vai propor esse trabalho para as escolas, como prestador de serviços terceirizado, o que mais vai aparecer é que as pessoas realmente vão aparecer, né, e formar os grupos e se interessar efetivamente vai ser o pessoal do segundo e terceiro ano, né? E não só de ensino médio, também, para quem sabe, tem lá na minha cidade tem a questão do terceirão. Não sei bem como é que é o termo aqui no Rio de Janeiro, mas tem muita questão do terceirão, que é nessa reta final aí do ensino médio de fazer, né, essa dobradinha junto com um cursinho. Um turno no colégio, o turno inverso, o cursinho. Então eu pegava essas duas populações, né, uma do cursinho, alguns grupos eram mesclados, né, tinha o pessoal do ensino médio com cursinho, e outros grupos não, eu fazia, né, só um grupo do público específico, né. Então já atendi também pessoas que estão nessa fase de reescolha e em dúvidas, não conseguindo se identificar com o curso, entraram na universidade, tinham uma expectativa que ela não correspondeu e se frustraram muito entrando na universidade em determinado curso e me buscavam, né, principalmente as famílias, né, isso, mas não tanto em grupo, agora falando de atendimentos individuais, me buscavam em função de ajudar, né, esse orientando a poder refletir sobre essa escolha, se realmente poder entender e analisar o contexto da situação. Era uma situação realmente de completa decepção com o curso ou
eram coisas mais de relacionamento da universidade, infraestrutura do curso, da universidade, ou algo, vamos pensar, dos colegas, da turma, de não se sentir acolhido, de não se sentir bem naquele ambiente, mas que isso não tiver nada a ver exatamente com as aulas e com o conteúdo. Então, às vezes, tem que cuidar, que vem, às vezes, a demanda, as pessoas acham que vai realmente fazer uma mudança radical, e às vezes não, às vezes não é, a gente tem que analisar bem essa demanda quando vem, de fazer uma reescolha, se de fato é uma reescolha o problema, né? Então, às vezes pode ser a estrutura de onde a pessoa está, de universidade ou de ensino técnico, e não de fato a escolha de base, né? Tem alguns fatores para se analisar aí. Também já atendi demandas do pessoal, então, do primeiro e segundo ano de faculdade, né? Meio em dúvida, será que é isso? Será que eu continuo? Será que eu vou para outra área? Como é que vai ser? E o pessoal que está no último período, então está concluindo todo, né, as formalidades, está na época de TCC, nos últimos 2 anos, vamos falar, da faculdade, e já teve vários casos também que me procuraram para poder ter um direcionamento o que eu faço, né? Não me formei ainda, mas o que eu faço, né? Para onde eu vou, qual é o direcionamento, para poder ter uma inserção no mercado, às vezes, não sei se bem rápida, mas de forma mais efetiva, né? Que a pessoa sentisse mais segurança com um auxílio de um profissional especialista para poder ingressar no mercado de trabalho com conhecimentos técnicos que adquiriu da faculdade. Tá? Então, fui mostrando para vocês um panorama do que já chegou para mim de demanda. Foram diferentes demandas, a gente tem que ver de acordo com o momento que a pessoa está. Às vezes a gente não vai usar sempre as mesmas técnicas para todo mundo. A gente primeiro tem que entender muito bem essa demanda, qual é o contexto dessa pessoa, questões culturais, questões sociais dela, a trajetória, a história que ela vai nos contar, de como chegou a nós, qual é o que ela está buscando, que ajuda que de fato ela quer, para que a gente possa prosseguir e fazer um planejamento com ela desse tipo de trabalho. A gente sabe que a área de orientação profissional de carreira, ela é uma área de intersecção que vai beber de fontes diferentes na psicologia. Então, tem uma pegada da psicologia organizacional? Sim, bem forte. Tem algo que também envolve a psicologia, né, escolar e educacional? Também, né, desde a década de 30, 40, já é algo previsto em lei que dentro do contexto de escola se tenha uma disciplina ou se tenha alguma atividade estruturada de orientação profissional. Desculpa. Então, tem essa questão organizacional, tem a questão de uma intersecção com a área da educação, mas ela é uma área independente, né? Ela tem essas fontes, essas vertentes também, tem uma parte da clínica também, mas é uma área independente que a gente sabe que essa área de orientação profissional de carreira, ela é uma área que não é específica da psicologia. A gente sabe que é uma área multidisciplinar, onde outros profissionais com outras formações também têm uma atuação bem ativa. Então, administradores, pedagogos, psicólogos, né? Então, os coachings também, as pessoas que têm, porventura, uma outra formação, também tem essa área de direcionamento de carreira, né? Engenheiros, advogados. Então, o pessoal que trabalha com carreira, na verdade, não tem uma formação única, né? Então, até como a área, por exemplo, que tem uma relação, né? Então, na área organizacional com a área de orientação, de direcionamento, né? De aconselhamento de carreira. A gente vê no mercado hoje vários consultores de RH, né? Pessoas que têm um nome de peso no mercado, que alguns têm formação em psicologia, mas não são todos, né?
Mas hoje não é para falar de todas as possibilidades possíveis, todas as demandas, é para falar do grupo. Grupo, pessoal, é uma coisa fantástica. Quem não conduziu um grupo ainda, recomendo, que é algo fantástico mesmo, essa troca rica de experiências entre os pares, há uma discussão, tu não fica só numa questão engessada de aplicar uma técnica ou outra. Há uma discussão, tem as partes técnicas, tem uma atividade mais estruturada, mas o que é importante também, que seja rico aquele momento para os orientandos, é essa troca com seus pares. Né? O que o outro que está vivenciando a mesma situação, qual é a posição dele. Né? Então, poder ter esse espaço de discussão é muito interessante. Como eu fazia? Né? Em média, é bom que tenha uma limitação nesses grupos, tá? Em função de sala, em função de tempo. As escolas, às vezes, tem que ter um pouco de calma para negociar o que é viável fazer dentro dos espaços que eles vão permitir. Né? Como sempre, essa proposta de um trabalho terceirizado é que seja, né, realizado. Hoje a gente sabe que pode ser realizado num formato online, nada impede. Né? Mas se a gente for pensar agora que as coisas estão voltando, ainda tá uma sensação até certa insegurança, né? Até quanto tempo, se não vai ter uma nova variante e vai voltar em vez do híbrido, voltar realmente, alguns lugares estão presencial, mas em vez do híbrido do presencial, voltar para o remoto. A gente não sabe, né? Mas falaremos do online, mas primeiro vamos falar do olho no olho, né? A parte física da estrutura dentro de uma escola. Às vezes tem a questão assim, né? Às vezes tem a questão de negociar espaço, uma sala adequada, uma sala que não seja tão pequena, né? Que possa as pessoas se sentirem mais confortáveis naquele ambiente, porque não vai ser de dupla, tá? Quando eu falo de um grupo, não é exatamente uma dupla, que já pode ser feito um trabalho, né? Sim, não tem nenhum problema. Quando eu falo em grupo de orientação profissional, tem que limitar aí de uns 6 a, no máximo, extrapolando um grande grupo de 15, tá? Mas de uns 6 a 10 é melhor, tá? Até para questões de condução, para que não se perca, né, na conversa e a gente saia muito do planejamento que a gente fez, né? Porque isso que é interessante. Quando a gente vai apresentar esse trabalho para as escolas, é interessante que a gente tenha um planejamento e mostre para eles, não mostrar as técnicas, essa técnica funciona assim e tal. Avalie, esse teste avalia, né, tal construto. Mas a gente vai explicando como a gente pensou em estruturar isso. Né? Vim com uma proposta mais flexível, mas para que a escola tenha uma ideia de qual é a metodologia desse trabalho. Quanto tempo vai durar, qual é a média de participantes, que é o limite de participantes, como é que vai ser a questão das inscrições, valores e o que vai ser abordado, que tipo de conteúdo vai ser abordado nesses grupos. Então a gente tem que negociar, porque às vezes as escolas não têm uma sala às vezes muito adequada, querem nos deixar numa sala super apertadinha e a gente tem que negociar e explicar que esse trabalho tem que ser, né, se tem uma demanda maior, né, de umas 10 pessoas, não dá para ser uma sala tão pequenininha, né, até para que seja realmente, né, a gente tem que ter um ambiente adequado para poder fazer esses grupos de uma forma mais confortável. E às vezes até são turmas diferentes, né, não é um pessoal que se conhece de cruzar no corredor, mas dependendo da escola, como tem várias turmas, pode ser que seja um pessoal que não se conhece, então não vai gostar muito de ficar grudado com um estranho, um adolescente grudado no outro, tá? Então, por isso, um espaço, não tô falando de um espaço gigantesco de 40, uma sala para 40, 50 pessoas, não, tô falando nenhum do auditório também não precisa ocupar o maior espaço da escola, mas que tenha uma sala, né, um tamanho pequeno, médio, assim, que seja mais confortável para que seja feito o grupo,
né? Que as pessoas não precisam ficar grudadinhas uma na outra, que dê para ficar, até nessas questões atuais, ficar, né, as pessoas próximas, mas não tão grudadas, né? Com classes afastadas, cadeiras mais afastadas, porque o momento pede isso. Então, levada a proposta, deixado claro como é que a gente vai conduzir isso, né? Qual é a nossa metodologia dos grupos, quanto tempo, uma média de tempo que eu, na minha experiência, não quer dizer que todos os grupos sejam conduzidos da mesma forma. Tem grupos que são feitos mais longos, de uns 10, 12 encontros. Se vocês forem olhar na literatura, o início dos grupos de orientação profissional, achei uma coisa fantástica. Que a duração tinha 6 encontros e duração de 3 horas cada encontro. Isso, meu povo, não é viável, tá? Eu tô falando da minha ótica, da minha experiência, ok? Não posso dizer que nenhuma escola, todas as escolas do Brasil vão se negar a isso. Mas não é viável, tá? Se fazia, e às vezes dentro do... Tem uma questão das universidades também, que tem um peso muito grande, né? De ter esse serviço para a comunidade, além de ser clínicas escolas, para atendimento clínico mesmo, de psicoterapia, às vezes até de psicodiagnóstico. As universidades têm esses grupos, tem maratonas de orientação profissional, então cada universidade organiza e dá nomes diferentes, mas está falando do mesmo serviço. Né? Então as universidades têm tanto particulares quanto públicas, também têm bastante forte esse tipo de trabalho. Dentro da universidade, daí sim, né? Ela tem um molde que talvez vá permitir, né, ter 3 horas de duração, ser algo mais intensivo. Mas em escola não é viável isso, tá? Em grande parte elas vão querer que tu faça uma média de 30 minutos a 1 hora, tá? Eu costumava fazer em 45 minutos e eu fiz um grupo também que era meio corrido, um desses mais de um grupo que eu fiz, que era entre, né, o intervalo aí do contraturno entre a aula, né, de ensino médio e o intervalo do cursinho. Eu entrava aí no meio do caminho, depois do almoço, então era uma loucura, né, tinha um tempo realmente mais reduzido, né, mas sim, é possível fazer um trabalho bem feito, com todos os tempos, com toda a negociação possível que a gente conseguir com as escolas. Mas isso é uma competência que o psicólogo tem que desenvolver muito quando vai prestar serviços, né, para pessoas jurídicas, que é a negociação e flexibilidade. A gente quer aquilo, mas não dá para impor uma forma única. Se não for desse jeito, eu não faço. Então, tem que cuidar assim, um pouco as questões mais de imposição, a gente querer oferecer um trabalho e só poder aceitar ser daquela forma. Tá? Então, tem isso. Uma média aí, mínimo, tá? Porque, pessoal, nem vale a pena vocês irem lá para fazer 20 minutos, tá? Da tarefa, nem terminou a tarefa, já acabou e nem tem como discutir. Então, se o grupo tem uma importância de discutir a discussão entre os pares, então não é válido, tá? Então, tempo menor, pior das hipóteses, pior dos mundos, 30 minutos cada encontro. E uma média, como falei para vocês, alguns orientadores trabalham de 8 a 12 encontros. Eu trabalhava numa média de uns 5 a 6 encontros, tá? Alguns se estendiam mais porque que o tempo era maior, em função dessa limitação do tempo, tá? Que eu explicava para eles, para os coordenadores pedagógicos, né, para as diretores e diretoras das escolas, diretoras principalmente, que eu entrei em contato. Explicava que sim, poderia ser um tempo 30 minutos, mas queriam mais encontros então, porque não seria viável concluir um trabalho se eu fizesse no mesmo tempo, de um grupo com cada encontro com duração de 45 minutos a 1 hora, né? Então, é por isso que a gente tem que pensar essa diferença.
Mas todo o trabalho que a gente vai prestar, né, isso eu aprendi muito com a questão da avaliação psicológica, é se a gente está apropriado da área, da demanda que a gente vai atender, entende o contexto, entende quais as técnicas possíveis a serem utilizadas e entende que cada técnica também vai envolver tempo, vai envolver um planejamento, mas que nem sempre esse planejamento vai ser seguido a ferro e fogo, porque tem que ter a colaboração do outro lado, né? E quem é o contratante, ok? Então, vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu pegar aqui. Não, vou começar por aqui. Uma curiosidade das pessoas, o que era, né? Os testes. Primeira questão que era importante para o primeiro encontro, aconteceu as inscrições eu deixava uma ficha, né, uma lista de inscrições para os interessados na Secretaria das Escolas, tá? E eu contava também com o apoio da direção, da coordenação, dos responsáveis pelo ensino médio ou pelo cursinho, que ajudasse na divulgação. Em alguns casos, eles deixavam até eu entrar nas turmas para divulgar pessoalmente, né? Não só um cartazinho que eu deixava nas escolas, mas tinha algumas, eu tinha permissão de entrar em algumas turmas, tá? Já me aconteceu isso. Mas, tanto a escola quanto as famílias, às vezes, têm curiosidade com a questão do uso dos testes. Que resultados que pode ter em relação aos testes. E até porque, às vezes, se confunde ainda... a gente tem que desconstruir esse grande mito da orientação profissional, que um trabalho de orientação profissional, seja ele individual ou em grupo, ele não se reduz a uma mera aplicação de testagem psicológica, tá? Mesmo que nós, psicólogos, que estamos conduzindo o processo e a gente pode usar essas técnicas que são restritas à nossa profissão, necessariamente tu não vai usar os testes. Tu vai usar como uma técnica auxiliar, se tu achar pertinente dentro do teu planejamento, mas não tem a menor obrigação de realmente, né, seguir com aquilo que a escola contratante espera. E o que as famílias também, no imaginário das famílias, tem que existir o teste, o famoso teste vocacional. Isso é a primeira questão que eu fazia muito nos grupos. Lista de inscritos à secretaria, fechou o grupo com a limitação lá, né, máximo 15, mais do que isso nem pensar. Fechou o grupo com uma limitação, tem um espaço, tem horário, tá tudo fechadinho, tá tudo claro, ninguém tá com nenhuma dúvida, né, a parte que está sendo contratada e a contratante não tem nenhuma dúvida de como vai proceder esse trabalho. Podemos começar, primeiro encontro, quem chegar, a gente vai primeiro tirar essas ideias imaginárias e trabalhar com expectativas em relação a esse trabalho de orientação profissional, né? Então, a gente vai comentar com os adolescentes, que era o que eu fazia nesse primeiro momento, de comentar com eles. O que vocês entendem por um processo de orientação profissional? Muitas das vezes, realmente, vinha parte do teste vocacional, de ter, né, tem ferramentas, questionários para ver a identificação de uma área específica. Daí eles esperavam muito numa questão diretiva do orientador, de sair daquele processo com um curso definido, que a gente fosse definir que seria jornalismo, que seria engenharia mecatrônica, seria robótica, seria, né, o que seria no futuro breve deles. Então a gente tinha que explicar essas situações, né? Dando oi aqui pro pessoal que tá chegando. A gente tinha que, nesse primeiro encontro, é importante isso. Deixar com que eles falassem, ouvir a percepção que eles tinham daquele tipo de trabalho e fazer essa contrapartida. Então, eu estou ouvindo vocês, estou entendendo o que vocês imaginam desse trabalho, então a partir disso eu vou contar como é que vai funcionar. Vou dar a real. Como é que a gente vai funcionar, vai proceder até o fechamento desse trabalho. Então a gente vai falar
aquelas questões básicas de qualquer grupo, vai fazer uma contractuação do grupo, de que o que sair de discussão, de alguns comentários, ou se alguém ficar mais mobilizado contando um pouco da sua história, fica no grupo. Não é rádio corredor, não é pra sair fofocando por aí, contando, né, gravando, tirando foto, sem gravação, sem fofoca. É uma questão assim, o que for discutido no grupo vai ficar ali, entre nós. Esse era o combinado. Então, sempre é muito importante esse contrato no início de todos os trabalhos de grupo. Como vai funcionar, quais as regras, para todo mundo ficar sabendo e ciente do que pode e o que não pode. Tá? Alguns, posso dizer para vocês, sim, alguns grupos eu utilizei alguns testes, mas não foram todos. Tá? Que ao longo que eu fui ganhando mais experiência e conhecendo outras ferramentas, então eu fui deixando de lado algumas e utilizando outras. Porque, para quem sabe, para quem está me ouvindo ou vai me ouvir depois a gravação, sabe que orientação profissional é uma área riquíssima em técnicas, né? Tem muitas, né? Principalmente nossos colegas que têm a formação de coaching estão aí para dizer para vocês que tem bastante. Dá para usar bastante coisa porque é uma proposta de trabalho extremamente reflexiva, né? Então, tu desconstrói essa ideia de estar restrito a um teste vocacional, de estar restrito a uma ideia diretiva, que eu vou te dar uma resposta, que eu tenho, eu sou detentor de um conhecimento, de que eu vou escolher o que tu vai fazer, e a gente vai desconstruindo, tem um contrato de trabalho, vai desconstruindo esses grandes mitos da orientação profissional. Eles vão perguntar dos testes, alguns, né, adolescentes gostam, têm curiosidade pelos testes. Então, no início eu usava, mas se eu fosse voltar a fazer efetivamente grupos, talvez não seria a minha primeira escolha de recurso técnico, tá? Mas, como eu comecei, esse amiguinho aqui, deixa eu aproximar para vocês entenderem. Olha aí, ó, a escala IMAP. A IMAP vai avaliar, a IMAP é muito interessante, tanto pode ser usado para individual também, né? Mas para grupos é interessante porque ela pode ser aplicada, né, para avaliar a maturidade de se orientando em relação a fazer estar pronto para esse processo de escolha, que seja uma escolha dele, que não seja uma escolha influenciada pelo que os amigos dizem, pelo que a família diz, né? Então, se ele consegue ter uma leitura, buscar informações, ter uma leitura do mercado, entender onde está oferecido os cursos ou os cursos que ele se interessa. Então, é interessante essa ferramenta aqui, esse teste aqui, para o sentido que tu pode aplicar no início, então pode ser no primeiro, se tiver tempo, do primeiro encontro ou no segundo encontro do grupo de orientação profissional, e aplicar lá no penúltimo, para fazer uma comparação se com esse trabalho, todo esse trabalho reflexivo, de autoconhecimento, de exploração das competências que o mercado está pedindo, então falar discussão também de soft skills, hard skills, então todo esse vocabulário que para nós, na nossa carreira, a gente escuta falar muito e tem um peso muito grande a gente conhecer e entender, a gente vai passar essa realidade de mercado de trabalho para eles também, né? Para que eles possam conhecer e se apropriar desse vocabulário, entender o que significa isso na prática, entender em que momento que eles estão e o que eles podem, né, buscar já, mesmo dentro, ainda não concluindo o ensino médio ou estando no cursinho, o que eles já podem se desenvolver, buscar, atrás até a questão de complementação, né, de formação, de cursos, é uma discussão que a gente pode ter. Então, deixo a dica, esse aqui tem uma aplicação e até o relatório dele vai aparecer para a gente preencher os dados, como é um teste psicométrico, então é um teste que tem múltipla escolha, né? Então, a gente vai preencher, ver os resultados e vai ver o quê? Tem na tabela
que é os resultados pré-OP e pós-OP. Tá? Então, sem mais delongas, esse aqui é uma opção bem válida para grupos. Outro fantástico. Aqui, esse aqui, que é a escala, se não conseguir dar direito, a escala de aconselhamento profissional, né, que a gente chama mais popularmente de EAP. Tem o WIPE também, que é ele vai numa linha muito parecida com esse aqui, que é a área de identificação, então áreas da saúde, áreas humanas, sociais, áreas mais da questão matemática, raciocínio lógico. Então, qual é a área que a pessoa se identifica com? Tem uma lista de várias atividades que ela vai marcando pra gente o quanto ela teria interesse de fazer aquelas atividades. Então, tem dois, né, que tem uma linha muito parecida. Esse que eu estou mostrando é o EAP, mas vocês já devem ter ouvido falar quem é da psicologia, deve ter ouvido falar do WIPE. O WIPE, ele tem mais questões, tá? Ele é mais longo, então a gente sempre tem que pensar qual é a técnica que a gente vai aplicar, qual é o tempo disponível que a gente tem para isso, tá? Por isso que para grupo eu prefiro esse, tá? Mas quando a gente tem outro formato, eu tô falando do meu lugar de fala é de uma psicóloga que era terceirizada para as escolas, tá? Mas quem está dentro de uma escola pode trabalhar de uma forma diferente. Pode usar o WIPE, né? Porque tem uma estrutura e tem uma liberdade maior de negociação, porque está dentro da equipe e vai estruturar o processo de outra forma. Então, pode aplicar o WIPE porque faz parte de todo um projeto, né, de orientação profissional próprio da escola, ok? Vamos ver aqui. Tem uma clássica. Não é? Socorro. Finalmente achei. Tem uma atividade clássica que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, mas com nomes às vezes diferentes, que é o faço e gosto ou o curtograma. Que é esse aqui. Vai ficar um pouco difícil de enxergar, mas a ideia é dividir uma folha, pode ser levado impresso assim, ou dividir uma folha em 4 quadrantes e colocar o primeiro, faço e gosto, faço e não gosto, não faço e gosto, não faço e não gosto. O que a gente pede para eles isso, né? Pede no sentido de que eles possam começar esse processo reflexivo também com algumas atividades às vezes meio desafiadoras, assim, sai do que eles estão acostumados a fazer, questão de muita escolha da escola ou questão dissertativa, mas com temáticas diferentes. Quero que você fale de você, não da história, de uma questão de geografia, do relevo, ou de uma época, de retratar uma época, o que aconteceu, de genética. Não. Orientação profissional, eu quero que você fale de você. E se você nunca falou na escola, esse é o momento de contar a sua história. Né? A gente faz muito quando é pequenininho, né? Lá no ensino, na educação infantil, fundamental 1, depois do ensino médio a gente vai crescendo e as pessoas vai ficando muito conteúdo. Mas as coisas, a educação tá se remodelando, mas ainda assim tá devagar a coisa. Né? Outra situação, outra técnica que pode ser usada, que é o desenho história. Desenho história, pedir, né, para a pessoa, como diz, contar uma história a partir de um desenho, mas a partir primeiro do quê? Um profissional bem-sucedido. Então, fazer uma representação gráfica do que seria um profissional bem-sucedido na visão desse aluno. Um profissional em crise e um profissional daqui a 10 anos. Então, tentar discutir com esse grupo o que eles planejam, né, cada orientando,
que eles planejam numa perspectiva de futuro, de 5 a 10 anos, onde eles gostariam de estar, né? O que eles imaginam para o futuro deles, né? De expectativas. A questão de profissional bem-sucedido em crise, né? Aparece coisas bem interessantes, assim. Às vezes é uma atividade até que tem um livro com esse nome mesmo, Desenho História, então, do Trinca, né? Que é adaptada ao desenho História na clínica que se usa, e é uma técnica bem interessante, né? Outra técnica para passar para vocês, que é a autobiografia. A autobiografia, a gente sabe até, quem já passou pelos estágios de seleção, é umas difícil, né? Mas é muito mais pontual e muito mais comum, na verdade, em seleções de estágio, escrever uma autobiografia, escrever a questão motivacional para participar daquele processo seletivo ali, né? Então, a autobiografia não vai muito, que eu tô falando nos grupos de orientação profissional, não vai muito diferente dessa lógica. Eu quero que eles contem sua história, contem até usando o poder de síntese, que é como se fosse fazer uma redação, mas claro que não é para ser 2, 3 páginas, é para ser uma carta infinita, é para ser algo mais breve, mas é um texto que possa pontuar, né, algumas questões que eles acham pertinente colocar. Por exemplo, quem sou eu, em qual é o ano qual é a escola que eu estudo, qual ano que eu tô, o que eu gosto, quais disciplinas que eu mais me identifico, o que eu percebi de mudança pro fundamental, pro ensino médio, também pode ser algo assim. Como é que eu tô me sentindo em relação a concluir a etapa da educação básica e tá nesse momento, né? Às vezes até a gente tem uma pressão social muito grande, né? Nessa fase aí dos 15 aos 18 anos para fazer uma primeira escolha. Então, como é que tá para ti essa situação? Se a família tem um projeto mais limitado da família. Então, contar algumas coisas pontuais. Eu costumava comentar um pouco do que eu esperava desse texto, dessa redação que eles fariam e entregariam para mim, né? Porque eu deixava, como o tempo às vezes era curto, a gente pode fazer tarefas de casa que possam linkar um encontro com o outro. Assim, a gente mantém a motivação para que eles não desapareçam, né? E que a gente chegue na escola e não tem um grupo porque todos os alunos sumiram. Então, é interessante a gente fazer esse fator, cuidar desse fator motivacional e linkar uma atividade que eles se sintam, não, eu tenho que ir lá entregar, como é que vai ser a discussão desse texto. Então, deixar tarefas de casa, fazer uma tarefa estruturada no tempo hábil do grupo, discussão e tarefas de casa para o próximo grupo, para o próximo encontro. Então, a autobiografia eu deixava às vezes no quadro também, com alguns tópicos, mas não dando uma questão mais fechada, no sentido, vocês têm que fazer, né? Eu quero ver nesse texto, vou cobrar, vou dar nota, porque tem que ter tal e tal item. Quando eu estiver lendo, eu quero ver, né, onde está a parte que eu pedi. Eu deixava mais como uma sugestão, assim, vários tópicos, porque como era uma coisa às vezes muito nova, que eles nunca tinham feito, então eu deixava vários tópicos que eles poderiam colocar, mas que eles não se sentissem obrigados a usar todos os itens que eu indiquei, né? Cada um poderia construir o seu texto, o que achasse mais interessante de colocar. Então, disciplinas que gostavam também, as disciplinas que não curtiam muito, e também a importância de se tinha, né, algum curso em mente, se não tinha. Então, algumas questões norteadoras para eles fizerem essa redação para a gente discutir no próximo encontro. Né? E eram textos bem interessantes de ler. Né? E falando também essas questões de lazer, se eles tinham prática de atividade esportiva, participavam de um clube, né? Tinha alguma coisa de identificação que eles gostavam muito, um momento que eu deixava de sugestão para eles também, para encerrar essa técnica, de um momento marcante da vida deles, que eles pudessem contar como é que foi. Que às vezes aparecia o quê? Aparecia a questão de mudança de escola, né? Essa fase muito brusca de mudança de escola,
e mudança de metodologia de ensino de uma escola para outra, uma escola ser mais exigente, a outra era na percepção deles, era uma escola menos exigente. Então, a gente vai vendo que cada texto era composto de itens diferentes e tinha muito da pessoa, né? Ela conseguia se apresentar e era bem legal, assim. Bem interessante ler esses textos. Essa era uma das primeiras atividades que eu deixava para eles quando terminava o primeiro encontro. Então, pro segundo, essa era uma das minhas atividades favoritas de deixar de tarefa. Desenho história era o que eu fazia realmente dentro do grupo, não de tarefa. Só se às vezes ficava, a discussão fluía e realmente, né, a questão. Então, não encerrou o tempo que a gente tem, então deixa a tarefa de casa. Né? Por isso que é interessante sempre ter um plano B ali, porque às vezes a gente não tem uma ideia certa de como vai funcionar. Né? A gente sabe que trabalhando com adolescente pode ser um grupo que seja às vezes meio silencioso, mais resistente. E a gente vai quebrando essa resistência aos poucos, eles vão se aproximando, gostando de estar ali naquele espaço e vai, né, saindo, vai fluindo mais a conversa. Então eles querem mais ser ouvidos, né? Então a gente tem que entender como é que está o momento desse grupo, né? Esse grupo, o que esse grupo está nos dizendo? Quero ouvir, quero contar história, quero perguntar, ser uma discussão, quero perguntar dúvidas que eu tenho para ti. E a gente pensa, ó, então não é o momento de, encerrou a discussão porque tenho, né, no meu planejamento uma atividade. Então, por isso colocar essas atividades às vezes eram tarefa de casa e às vezes eram feitas no grupo. Deixa eu ver. Só para mostrar para vocês, não vou aproximar, né? Mas olha que bonitinha essa letra. Esse aqui, para vocês verem que não, ó, era uma folha só, não era algo, um tratado de 300 folhas. Eram textos mais breves, assim, que eles se descreviam. Algumas outras era interessante ter esses dois lados, né? Que a gente pode usar também com recorte de revista, ou pode ser de uma outra forma, um desenho, com palavras, que eles não falam em desenho, às vezes eles, socorro, querem sair correndo da sala. E daí, o que a gente tinha que fazer era, calma, tá tudo sob controle, cada um vai atender, conseguir fazer a tarefa, mas do seu jeito. Mas todo mundo vai participar, isso é o importante. A outra situação é, além de fazer autobiografia, desenho história, faço e gosto, uso dos testes, o que também seria interessante é do primeiro encontro, né? Fazer o anagrama do nome. Então, como é que cada um ia se apresentar no grupo através das letras do nome, formando, né, as qualidades, os defeitos, através das letras do seu primeiro nome. Isso era uma alternativa, né? Outra alternativa era essa questão bem interessante de recorte de revista que eu estava falando, que pode ser um recurso também bem interessante, deles colocarem, né, dois planos, assim. Como eu me vejo, né, qual é os meus objetivos, como é que eu me vejo, e um segundo plano, como as pessoas costumam me ver. Então, às vezes, a pessoa se considerar uma pessoa séria, comprometida, e, na verdade, a pessoa se considerava assim. Mas os amigos e os familiares diziam que essa pessoa era uma pessoa engraçada, uma pessoa que tinha muito senso de humor. Então, às vezes, apareciam umas coisas meio divergentes aqui, como a pessoa se via e como as pessoas viam ela. Isso também era uma discussão bem interessante ter um desses encontros desse grupo. A minha proposta era falar para vocês, não todas possíveis, que são muitas, mas dar algumas, falar um pouco da minha experiência, do que eu usava. Como é que a gente faz? Tem uma média, então, de uns 5, no mínimo, né? Mínimo uns 5 encontros, tá? Para fazer um trabalho
possa explorar diversas áreas, que a base da orientação profissional é autoconhecimento, a tomada de decisão e realidade, né, socioprofissional. Para fazer um trabalho que pudesse, né, contemplar esse tripé da orientação profissional, era interessante que no mínimo 5 encontros. Tá? Para fazer o fechamento, eu costumava fazer um relatório individual para cada um. Então, era o fechamento, o último encontro, eu avisava para eles no penúltimo como é que seria o fechamento. Então, a gente ia se reunir, cada um ia receber um relatório individual, né, do que tudo foi trabalhado, das minhas orientações, minhas dicas para cada um, para cada caso. Então, era assim que funcionava o fechamento. Eu fazia uma entrevista, questão da avaliação, não é uma entrevista evolutiva. Eu fazia um fechamento mais coletivo. Como é que vocês pontuam, né, momentos positivos e negativos de participar dessa atividade em grupo? O que ajudou você, se não ajudou? Então, tinha esse momento avaliativo mais aberto e tinha um momento mais formal que eu dava uma ficha de avaliação para cada um, né? Então, né, tinha esse momento que era bem interessante. Eu li ali, já vou falar. Bem interessante para falar, para que eles pudessem contar para mim, né, como é que foi essa experiência para eles, e sempre construindo uma relação ao longo do grupo de confiança, sendo transparente. E normalmente era uma atividade que eles gostavam bastante, né? Nunca ninguém me deu uma nota 1, uma nota 0, tipo, não suporto, não quero mais te ver. A gente sabe que adolescente às vezes é meio difícil. É tipo, não, me ajudou, me orientou, me fez eu entender coisas que eu não prestava atenção, que eu nunca tinha me dado conta. Então, os retornos eram super, né, positivos. E, claro, tinha algumas outras que eles comentavam. Poderia se estender um pouco mais, né? Acho que foi muito breve. Tem esse fechamento com eles, com a escola, também era um relatório mais geral, né? Mas não meio que delatando cada aluno, esse aqui vai fazer o curso tal. Não, era mais um relatório geral de como é que foi em toda a dinâmica desse grupo, que eu colocava, né? Esse relatório apresentava para a diretora das escolas. Como é que foi o andamento desse grupo, como é que foi o aproveitamento, em termos até se quem se inscreveu realmente participou, né? Com as vagas que estavam abertas e um limite ali, mas realmente as pessoas que se inscreveram participaram, aproveitaram, como é que foi o andamento do grupo, se eu tive alguma dificuldade com um aluno ou outro. E a identificação, né, do que apareceu de áreas maiores de identificação, mas dando alguma coisa não tão fechadinha para cada um, mas algo mais do todo, assim, né, se pudesse falar. Então, tinha essa parte de devolução para os orientandos, tinha a parte de devolução para contratante, né, para alguém responsável da escola. Eu tinha experiências de falar com as diretoras mesmo, que elas eram que me contratavam. Então, dar esse relatório, conversar com ela, marcar, agendar um horário, era uma reunião às vezes de 1 hora no máximo, tá? Eu dava esse retorno também para a escola. Às vezes o que acontecia é que alguns pais queriam conversar comigo sobre esse relatório individual. E eu me colocava à disposição, né, para num horário, às vezes até atendimento telefônico, e colocava à disposição da escola de que sim, que tudo bem, as famílias me procurassem, que é muito importante também esse outro lado. O meu contrato, minha prestação de serviços que eu conseguia negociar com as escolas, não envolvia às vezes, infelizmente, tá? Mas é algo essencial, né? Mas eu não conseguia, em todos os grupos eu conseguia também atingir as famílias, que isso também é um elemento muito importante, né? Tem a parte dos orientandos, da contratante e das famílias, né? Que também tem esse interesse nos resultados desse trabalho. Nem todos os grupos eu conseguia atingir a família, nem todos os grupos dos pais me procuravam,
e a escola deixar um espaço mais formalizado de uma palestra ou de uma reunião coletiva com esses pais ou responsáveis legais por esses alunos que participaram dos grupos. Costumava acontecer, às vezes na mesma sede da escola, que eram sedes diferentes, uma vez por semestre, tá? Que era combinado no que eu conseguia combinar. Né? Então, acontecia uma edição no primeiro semestre e uma edição no segundo semestre, claro, com alunos diferentes. Né? Não era um modo básico, um modo avançado do mesmo grupo. O que a Bárbara chegou a perguntar para mim aqui, que eu achei interessante, sempre deixar claro e frisar, porque isso sempre volta a aparecer num debate de orientação profissional, que é a diferença entre OP e teste vocacional. Na verdade, eu diria que a diferença entre vocês me ouviram falar de orientação profissional. Esse é o termo que eu gosto de usar, tá? Porque o que vocês vão ouvir por aí? Orientação vocacional. Orientação vocacional é o termo que foi o primeiro termo a ser utilizado para se referir a essa área, né? Então, envolve algumas diretivas, envolve que as pessoas... qual é a ideia por trás, né? Por uma época, um retrato de uma época, de quando começou. Então, mais ali com a Revolução Industrial, no século XVIII para o século XIX. Então, era uma outra realidade, né, gente? Então, os termos, as terminologias, elas têm... A nomenclatura vai alterando em função do momento, em função do significado que está por trás de cada nome. Vocacional era no início, que era um orientador, era mais diretivo, tinha que entender qual era o lugar certo, a pessoa certa para o lugar certo, que a gente ainda tem, né, uns respingos da teoria que se chama teoria traço-fator, que é uma das primeiras. Ainda hoje, né, no nosso trabalho, tem um grande impacto no mundo do mercado de trabalho, tem ainda um grande impacto essa teoria. Vocacional, que a pessoa tem um dom, que a pessoa tem um lugar certo, né? E que ela vai se desenvolver estando no lugar certo. Tem ainda, não está errado, tá? Não tem nenhuma questão legal proibitiva se a gente se denominar horas da orientação profissional, horas da orientação vocacional. Teste vocacional, que como assim era uma área muito diretiva, como é que era feito logo no início? O pioneiro, que é considerado, tem várias histórias aí, né? Como começou isso. Mas o pioneiro que vai aparecer para vocês, se vocês forem pesquisar em vários artigos, é o Frank Parsons, que é um norte-americano, lá em 1902. Então, não é de hoje que estamos falando disso, já vem de tempos atrás. Estamos tendo essa conversa sobre orientar jovens para o mundo do trabalho. Então, era um trabalho mais diretivo, com entrevista, né, com ferramentas, técnicas, algo mais fechadinho, assim. Não tinha tanto, na época, essa flexibilidade que eu estou tentando passar para vocês, que precisa ter. Planejamento para qualquer trabalho, qualquer prestação de serviço, tem que ter. Mas a gente tem que entender que a gente tem que ter uma certa flexibilidade para atender, não as expectativas, mas atender os nossos objetivos. A gente quer um resultado, mas a gente tem que entender como é que vai ser, se proceder, o que é viável fazer com o que a parte contratante está nos pedindo. E está nos entregando, né? Uma sala minúscula, então vamos diminuir o número de inscritos. Quer que seja feito, só tem essa sala, só tem esse horário, mas é uma sala que não cabe, vamos pensar, 6 pessoas, então vamos fazer mais grupos no mesmo semestre, menores de 4. Tá aí, né? Tudo se arranje. É só ter, né, paciência e calma que as coisas se ajeitam. Mas a questão do teste vocacional é muito isso. Isso vem desde a origem da área, de ser uma ferramenta mais diretiva que diria para onde que a pessoa poderia se direcionar. E construir toda a sua carreira baseada naquela resposta daquela ferramenta. Tá? As pessoas nos procuram muito, a gente vê muito também, às vezes, site de faculdade, ter o teste vocacional. Mas o teste vocacional, às vezes, a gente não tem que levar levar ferro e fogo, não é nem isso que eu tô querendo passar para vocês. O teste vocacional, às vezes, é como se fosse uma triagem, né? Tem algumas faculdades que têm no seu próprio site
faça aqui o teste vocacional, entenda um pouco mais sobre o seu perfil. Então é um começo, são informações interessantes que vão aparecer, mas aquilo não tem um fim por isso mesmo, né? Não é o trabalho não se resume a só aquele resultado ali, né? Mas o cuidado que a gente tem que ter, né, quando vai falar sobre o teste vocacional, é que ele em si não é o trabalho, né? Ele é uma parte, é uma ferramenta do trabalho que a gente usa. Ainda hoje usa, sim. Mas que não se encerra ali, né? A gente não é contratado para aplicar um teste vocacional, né? Que as pessoas imaginam que só tem um teste possível que possa ser aplicado. A gente sabe que não, são vários, né? E tem a parte online também, que tem outras ferramentas fantásticas, tem o jogo Critérios para Escolha Profissional, tem o Zacarias, que fez o mesmo do Quati, mesmo autor fantástico do Quati, como vocês quiserem chamar. Também tem o Guia de Orientação Profissional de Carreira, que é uma entrevista mais estruturada. A gente tem outras ferramentas também, a gente pode adaptar e fazer o mesmo trabalho que eu estava comentando com vocês, de uma forma um pouco diferente, com ferramentas diferentes, né? Mas para o contexto online também funciona, grupos funcionam, tá? Não precisa pensar, mas então tem que ser só no formato presencial, com uma sala, com limite, né? Às vezes até o online ele vai nos permitir extrapolar um pouquinho esse limite, mas não tanto, tá, pessoal? Por quê? Porque é pra gente conduzir o grupo e não se perder, né? Não ser uma turma aí de 20 pessoas fazendo um grupo de orientação profissional, né? Para que, às vezes até porque eles preferem que seja um pouco mais intimista, vão trocar informações, sejam grupos menores. Eles se sentem mais confortáveis com grupos menores pela minha experiência. Então, a online nos permite atender uma turma inteira? Sim, a gente pode fazer isso. Mas, como o trabalho vai se dar de uma forma que eles se sintam mais confortáveis, que eles queiram conversar, queiram discutir, e não fiquem tão tímidos ou, né, se sentindo estranhos naquela atividade, com grupos menores. Seria a mesma regra para o presencial. Concordo contigo, Bárbara. Até as famílias nos procuram pelo teste. Ah, Larissa, eu tô te procurando porque eu quero que tu faça um teste vocacional com meu filho. O que eu falo para a pessoa? Eu faço uma psicoeducação. A gente sabe que na psicologia, a psicoeducação é algo extremamente importante. Porque ainda há um desconhecimento muito grande do público leigo sobre o nosso trabalho. Né? As pessoas têm uma ideia, às vezes, muito estereotipada do que o trabalho do psicólogo. Então, o trabalho de avaliação é aquele que vai fazer uma testagem. De psicoterapia vai funcionar só dessa forma, vai lembrar do divã. Não é todo mundo que trabalha, não é psicanalista, na orientação analítica. Tem outras abordagens, outras formas de trabalhar e estruturas de setting terapêutico também. Mas isso tudo é uma questão de nós profissionais a gente educar e informar as pessoas de como é de fato esses trabalhos, né? Para que não tenha dúvidas e eles sejam multiplicadores também. De que quando vão perguntar para outras pessoas, ou numa conversa entre amigos e surgiu esse tópico de orientação profissional, né, de mães, pais que tenham filhos adolescentes, que eles possam também educar, né, que eles também possam dizer: não, meu filho passou por um processo de orientação profissional, ele participou de um grupo na escola e foi assim, 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 ele gostou muito. Então, dando uma visão mais ampla da área, né? Mas tudo isso se para a pessoa que participou faz sentido e ela ficou claro para ela, né? Para que ela possa passar para a família possa passar para outras famílias. E vai indo assim para que tudo fique bem. Então, meu povo, meu recado era esse, era trazer um pouquinho, né, com algumas
pinceladas do que eu já fiz nas minhas andanças, algumas dicas de técnica que eu usava, né, especificamente com grupos, que era uma atividade que eu sinto muita falta, né, no meu trabalho agora de avaliação psicológica remota. Né, nesse formato de trabalho é o que eu sinto muita falta mesmo, porque é um trabalho que eu me identifico muito, trabalhar mais com grupos do que demandas somente individuais. Mas eu queria trazer para vocês a proposta dessa roda de conversa, eu trazer para vocês esse lado. Como eu trabalhava com esses grupos, o que seria, qual é o entendimento que é interessante, né, para as regras desse grupo, para que ele possa acontecer. Né? Então, tem início, meio e fim, tem algumas técnicas e a gente pode fazer um fechamento de diferentes formas. Né? Vocês podem ser só um fechamento, né, uma devolução verbal e uma discussão com aquele grupo, ou optar realmente, como eu fazia, né, de fazer um relatório individual para cada um e um relatório mais geral para a escola. Tá? Ou também para a escola fazer um fechamento, uma reunião. Mas escola, para quem não sabe e para quem quer entrar nessa área, é uma atividade que gosta de documentos, gosta também de dados, de números. Então a gente tem que, né, se adaptar, se adequar à linguagem dos nossos clientes para que a gente possa se entender e ser contratado novamente, não é mesmo? Então, fiquei muito feliz de poder aqui aparecer um pouquinho aqui e participar dos domingos de vocês. Me despeço. Em dezembro tem a última edição desse projeto de Rodas de Conversa, que começou em fevereiro. E lembrando, para quem quer conferir todos os vídeos que já aconteceram, vai lá no canal da Fênix, no YouTube, que vocês vão ver tudo direitinho, ok? Beijo, né? Bárbara foi uma que tá aí, que tá assistindo. Beijo, Bárbara. Nossa, o de outubro foi com a Bárbara, foi ótimo. Foi uma conversa até que se estendeu um pouco mais, né, do que a gente tinha planejado. Foi fantástico, né, sobre mediação de conflitos. Então, de fato, voltarei em outro momento e espero que vocês fiquem bem. E qualquer dúvida, me procurem pelo direct ou deixem aqui nos comentários o que vocês querem com dúvida, o que vocês querem saber, até indicação de material. Estarei à disposição para ajudar vocês para trabalhar na educação. Bom? Beijo!